Oi pessoal, eu sou a Nádia e esse é o meu canal As Vírgulas e hoje eu vou comentar um pouco das minhas leituras do mês de outubro, de setembro e as leituras em andamento. Bem, para quem está chegando a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para quem já é recorrente por aqui, bem-vindo de volta a mais um vídeo. Eu fiquei um pouco sumida essa semana, uma semana bem conturbada com outros trabalhos que eu tive que me dedicar. Eu tô esse mês de novembro organizando um cineclube em parceria com a Escola de Audiovisual aqui da minha cidade, de Fortaleza, e já dando esse aviso logo para quem se interessar, o cineclube vai ser todo voltado para filmes com temáticas feministas. Então, quem tiver interesse nesse assunto, todas as quintas-feiras, a partir das 17 horas, no canal aqui no YouTube da Vila das Artes, eu vou estar apresentando um filme e mediando uma conversa, um debate sobre o filme com alguma debatedora convidada. Então, vamos lá, falar sobre as leituras do mês, mas fica aí o convite para o cineclube que eu estou organizando em novembro. Eu não fiz um lidos do mês de setembro por diversos motivos. O primeiro deles foi realmente tempo. Foi o período que eu tava me mudando, Eu saí da casa da minha mãe, estou morando agora com o namorado, inclusive esse provavelmente vai ser o cenário dos próximos vídeos. E eu também li pouca coisa, mas não é por isso, sabe? Porque inclusive eu vi uma postagem sobre essa questão de que parece que a gente só tem vontade de fazer esse tipo de vídeo ou de postagem de lidos do mês quando a gente leu 10 livros. E não é assim, Não é assim mesmo. Se você tiver lido um livro, ou se você não tiver completado nenhum livro, isso não te torna menos leitor, isso não diz absolutamente nada de ruim sobre você, assim. E em setembro foi um mês que eu li menos do que eu li em outros meses. Quero tirar do meu vocabulário esse tipo de nivelamento. Eu li pouco, Porque o que é pouco? Será que é só quantidade? O que vocês acham desse tipo de discussão, Eu acho muito importante a gente falar sempre como produtor de conteúdo sobre livros, sobre essa questão de quantidade versus qualidade, porque muitas pessoas que assistem a gente acabam ficando ansiosas e se comparando com essa coisa de quantidade. Não é esse tipo de preocupação que a gente quer levar para vocês. Em setembro eu terminei o Fique Comigo, que foi um livro que eu li. Comecei a ler em agosto, fiz uma leitura coletiva meio torta, porque acabou que eu não consegui organizar, mas 2 pessoas lá no Instagram leram junto comigo, a gente não conseguiu debater e peço desculpas de eu ter criado essa expectativa de que a gente ia conseguir se reencontrar online para debater, mas ficou tudo atrapalhado. Eu meti os pés pelas mãos porque eu fui inventar de fazer essa leitura coletiva na época de finalização do meu TCC. Então, assim, realmente eu não tinha condições de dar conta porque eu estava 100% centrada no TCC. Mas a partir de agora, as próximas leituras coletivas que eu for organizar vai ser bem certinho mesmo. E aí, continuei várias leituras que eu estava lendo há muito tempo, assim. Terminei só esse que nem comecei em setembro e terminei também um livrinho que não tá mais comigo, que é o Paginário, que é um livro de uma editora independente aqui de Fortaleza, que é a editora Aliás. É uma editora que ela é centrada em publicar mulheres e escritores LGBTQI+. Ele foi um livro que nasceu de uma oficina. A editora e as artistas que fazem parte da editora deram uma oficina de escrita e o foco do livro é que cada pessoa participante criasse um texto que falasse do livro que foi mais marcante para essa pessoa, da sua leitura mais marcante na vida. E aí foi uma leitura bem leve, que eu li bem à vontade, assim, e eu gostei bastante. Primeiro por ler escritores conterrâneos, ou são cerca de 15 textos por aí, como também de ler textos de pessoas falando com tanto amor sobre livros, e aí dava um quentinho no coração toda vez que eu terminava um texto, porque
eram textos muito afetuosos e foi uma leitura bem legal. Esse livro está à venda no site da editora, para quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui. E aí, em outubro, eu finalizei esse livro aqui, que é Marxismo e Crítica Literária, do Terry Eagleton. Eu comecei a ler esse livro em junho, quando eu estava na minha pesquisa do TCC, porque tem um capítulo desse livro que ele vai falar sobre o Bertolt Brecht, que é o tema do meu TCC, e vai falar sobre o teatro épico. O Brecht era um artista, né, marxista, engajado com a luta socialista, e ele tentou levar isso para a arte dele, para o teatro que ele fazia. Mas o livro não é sobre ele, né? Mas como ele foi um artista muito importante para o marxismo literário, e aí o Terry fala sobre ele. E assim, eu não vou saber falar muito sobre esse livro, nem ouso fazer uma resenha, eu acho, assim, porque acho que me demandaria quase uma releitura mesmo, mas ele tá bem marcadinho. E aí, na época do TCC, eu não estava conseguindo terminar de ler esse livro, porque eu só li a parte que me interessava, mas depois eu resolvi ler ele completo, e eu achei um livro muito acessível, de uma linguagem muito didática, para quem tem interesse no assunto. Vale sim uma releitura, eu gostei muito, e aí eu quero até fazer uma releitura para poder escrever sobre, talvez eu não consiga esse ano. Ele vai fazer tanto um panorama histórico sobre essa questão do marxismo e da arte, né, como que a crítica literária e o marxismo começaram a se encontrar, e ele também vai falar sobre assim, o que é de verdade marxismo, crítica marxista, crítica literária marxista, o que não é. Vai falar também do período pós-Revolução Russa, né, como que se deu essa questão da arte na Rússia, nesse período socialista. Ele vai falar isso não é de forma superficial, mas de forma introdutória. Então, assim, até pelo tamanho mesmo do livro, tudo que a gente tem aqui é uma introdução ao assunto, não é tão aprofundado assim. E li essa HQ, Shondaro, que é uma HQ que saiu pela editora Elefante, com parceria da Fundação Rosa Luxemburgo e com apoio da Comissão Guarani e Virupa. Eu comprei essa HQ numa promoção da editora Elefante, ela e outra HQ estava saindo por R$40, eu achei super barato. Eu achei uma HQ assim muito bonita, nas ilustrações como na própria temática que se propõe. E ela vai falar assim, de um acontecimento real que foi quando, durante as Olimpíadas, convidaram algum líder jovem do povo Guarani Mibiá, acho que se fala assim, para estar nas Olimpíadas. E aí, em dado momento, ele levantou uma bandeira vermelha, com uma faixa vermelha com o nome Demarcação. E aí esse acontecimento saiu em vários jornais na época, e aí ele vai falar isso tanto ao mesmo tempo que vai estar falando também da luta dos povos indígenas pela demarcação, e também vai contar uma história do povo Guarani que eu achei muito bonita, que vai falar sobre a origem desse nome, Shondaro. Tem um sentido de que Shondaro, Guarani, são os guardiões e protetores do povo. Aqui atrás ele fala: Shondaro e Shondaria são termos usados pelos Guarani Mibiá para se referir aos seus guerreiros e auxiliares na vida comunitária. Aí eu acho que mesmo bem curtinha, a HQ toca em pontos bem importantes. E depois eu li esse livro aqui que eu comprei no sebo, que é Poesias Escolhidas, da Emily Dickinson. A Emily Dickinson. E eu conheço a obra dela há um tempo, mas eu só tinha um livrinho bem fininho assim, de poesias, apesar de que o estilo de poesia dela são poemas curtos. Então, mesmo esse livro sendo grandão, ele tem poucos poemas porque ele é bilíngue e várias páginas assim é só uma apresentação de outra temática. Mas eu encontrei no sebo, eu achei essa edição muito bonita com essas ilustrações.
E foi um sopro de poesia, literalmente, durante outubro. Eu tô sempre lendo poesia, nem todos os meses eu consigo, mas durante o ano, quase todo mês, eu tô lendo poesia. Eu sei que muita gente tem dificuldade de ler poesia. Eu fiz umas enquetes lá no meu Instagram. Eu já vi pessoas postando sobre a dificuldade de ler poesia. Eu acho curioso porque é o meu gênero favorito. Eu não sei se eu tenho uma facilidade, mas eu tenho um encantamento maior, assim. Eu me sinto mais chamada a ler poesia do que ler um romance clássico calhamaço. Eu não tô nem colocando nenhum como melhor ou pior, não tô colocando nesse sentido, mas é algo que me atrai mais, é a leitura de poesia do que de romance. E aí, inclusive, uma das coisas que eu queria fazer para 2021, dentre os milhares de planos que eu não sei se eu vou dar conta, é tentar fazer um clube de poesia para que a gente possa ler mais poesia para essas pessoas que sentem dificuldade, talvez lendo junto, discutindo junto, a gente possa mudar um pouco esse sentimento de dificuldade com a poesia que algumas pessoas falam que tem. Aí tem um livro que eu terminei agora em novembro, mas eu vou contar como outubro, não é para aumentar a pilha de lidos, não, é porque foi logo no começo e eu li maior parte em outubro, que é o Grande Magia, da Elizabeth Gilbert. Essa é a mesma, como tá dizendo aqui, é a mesma autora de Comer, Rezar e Amar. Eu não li Comer, Rezar e Amar, nem vi o filme, por preconceito mesmo, mas aí eu fui numa biblioteca que tem até um vídeo aqui falando sobre isso, que é a Biblioteca Livro Livre Curió. E aí tinha esse livro lá, eu já tava com vontade de ler mais livros sobre criatividade. E é um projeto que eu quero ainda continuar, um projeto pessoal mesmo. De ler livros que eu tinha preconceito, livros de autoconhecimento, livros de criatividade. E eu gostei bastante. Eu vi algumas críticas negativas no Goodreaders, que eu concordo. Mas talvez pelo momento em que eu me encontro hoje, que eu estava um pouco desestimulada com relação à criação, que eu estava cheia de dúvidas, cheia de angústias e anseios, eu acho que se encaixou muito bem no meu momento. Se você estiver passando por algo assim, seja como artista ou como criador de conteúdo, qualquer coisa, na verdade, que você ame fazer, mas esteja com certas angústias com relação a isso, acho que essa leitura poderia ser bem agradável para você, porque ela realmente consegue dar várias doses de motivação, tanto para discordar como para concordar ou para discutir sobre o assunto. Bom, e aí já no final, no dia 27 de outubro, eu comecei a ler esse livro aqui, que é A Mulher Calada, da Janet Malcolm. Esse livro faz parte de um projeto que eu lancei, que é de leitura coletiva sobre e da Sylvia Plath. Por que é sobre e da, né? Porque a gente vai ler 2 livros de autoria da Sylvia Plath, que é A Redoma de Vidro e Ariel, e esse aqui que é sobre ela, mas é meio entre aspas sobre ela. É na verdade sobre a Sylvia e sobre as questões da problemática da das biografias da Sylvia Plath. Ela vai se centrar principalmente em uma biografia que é A Amarga Fama, da Anne Stevenson. Eu tô olhando pra ela aqui, que ela tá servindo de tripé para este vídeo, porque eu não tenho tripé, né? Inclusive é uma das coisas que eu quero comprar quando eu receber o primeiro mês de financiamento coletivo de quem tá me apoiando lá na plataforma Apoia-se. E aí ela vai falar, né, voltando, ela vai falar sobre essa biografia Amarga Fama, que foi uma biografia que recebeu muitas críticas. E ela vai falar sobre os limites da biografia, porque o caso da Sylvia Plath é um caso bem polêmico de uma pessoa que se suicidou, e quando ela se suicidou, diante das circunstâncias que ela se suicidou, geraram-se muitos debates, assim, quase uma novela mesmo de vilões e mocinhos em torno da vida da Sylvia Plath. E aí ela vai falar um pouco sobre tudo isso. Eu também tô lendo no Kindle, deixa eu mostrar só o Kindle mesmo aqui. Esse meu Kindle é bem velhinho, mas tô ok com ele. Na verdade ele não é nem meu, é do meu namorado.
Tô lendo Comunicação Não Violenta, é um livro que eu tô lendo bem devagar, passa às vezes semanas sem ler, eu tô lendo desde setembro e tô sem pressa. É uma coisa que eu mudei bastante, eu acho que desde que eu tive que me concentrar em outras coisas, foi a pressa para ler certos livros ou a preocupação em fazer metas para as leituras. Eu só faço metas para leituras que eu realmente tenho um prazo para terminar. Se não, eu tô evitando fazer metas. Eu até começo, mas depois eu desisto. Eu tô lendo Comunicação Não Violenta, também nessa linha de ler livros de autoconhecimento, e tá sendo muito interessante. Eu tô também eternamente, não tá aqui, lendo o Contos Completos da Virginia Woolf. Desde janeiro eu tô lendo esse livro, falta uns 6 contos para eu terminar de ler. Mas também estou bem desencanada com relação ao tempo. Eu acho que é o tempo que o livro pede pra mim e o que eu estou podendo dar. Então é isso mesmo. Mas está sendo uma jornada incrível, passar o ano inteiro lendo Virginia Woolf, conhecendo esse lado contista dela, vendo assim algumas semelhanças com alguns romances que eu já li. Infelizmente esse livro está esgotado. Eu quero muito que alguma editora reedite esse livro, porque os contos da Virginia Woolf são bem diferentes, né? É até meio que redundante falar Virginia Woolf e bem diferente, porque eu acho que ela foi uma escritora que tentou bastante, que procurou bastante se experimentar na escrita. E você vê isso nos contos, assim, ela tem vários formatos de contos. Tem contos que não parecem contos na forma tradicional. Realmente, poucos são os que são contos de forma tradicional. Então eu queria agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigada, eu fiz esse resumão porque fazia tempo que eu não fazia um vídeo assim sobre geral de leituras. E se você gostou, não esquece de deixar o seu like e de comentar se você leu algum desses livros. Se você ficou com interesse de ler algum deles, vamos conversar. Eu fico muito feliz quando vocês comentam e realmente conversam comigo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Não esquece também de ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo que eu postar. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana, se você for ver esse vídeo no começo da semana, e até o próximo.